Mais uma vez aqui, em pé pertinho de você, falando mais sobre mim, sobre a Casa Vida, sobre o autismo, sobre a diversidade, sobre as deficiências da vida, que está aí cada vez mais em alta e cada vez mais necessário para que essas informações cheguem a quem tem que chegar. E nada melhor do que um vídeo que vai estar aí na sua mão, está na televisão, está no celular, está no YouTube. E assim, como eu tenho essa necessidade de falar, de me expressar, de me comunicar, minha cabeça é muito assim agitada e penso muitas coisas o tempo todo, é uma forma de alívio quando eu consigo falar, quando eu consigo agir, quando eu consigo fazer alguma coisa que estava aqui dentro, ou eu peço para alguém fazer isso, né, para alguém que tem expertise que eu não tenha. Ou então, quando eu conheço uma pessoa nova e eu identifico aquele talento para aquela pessoa, eu falo, olha, você poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, é muito gostoso, sabe? De eu poder me ver numa pessoa com limitações, de eu me ver com uma pessoa que tem talentos. Eu só consegui me ver em você ou em qualquer outra pessoa, até mesmo na pessoa que mora na rua, na pessoa que é presa, tal, eu exercitar, a gente se ver no outro, faz toda a diferença. Quem sabe hoje você possa se ver em mim em algum aspecto. Quem sabe hoje vai fazer a diferença na sua vida a gente exercitar ou não julgar. Eu sei que não é o tempo todo, porque é difícil pra caramba. Mas o se ver no outro é o primeiro passo pra gente não julgar. Seja bem-vindo a você através de mim. Depressão. Já passou por uma depressão? Você já teve um momento assim de você querer sumir ou de você querer se esconder? Você já conhece alguém, alguém na sua família, algum amigo que já falou assim, nossa, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu tô com vontade de acabar com a minha própria vida? E até mesmo tentar, de forma literal, de tomar remédio, ou então se jogar, enfim, ou falar sobre isso, ou se despedir de todo mundo. Você já passou por isso? Eu acho que esse assunto, depressão, está cada vez mais em alta, principalmente depois da pandemia, onde todo mundo teve que se isolar. E antes, a gente estava lá exposto a todo mundo, no mundo, no trabalho, na família. Quando dava um bug, a gente fazia a opção por se isolar. A opção, nem que seja através de um resfriado, que aí o teu inconsciente detecta essa necessidade de se isolar, de se preservar, e aí a tua imunidade cai e você fica com um resfriado, por exemplo, e você fica isolado. E quando você tem essa opção, equilibra mais, sabe? Porque você vai porque você quer. Mas quando veio a pandemia, pá! A pandemia veio com tudo para você se isolar, querendo ou não. Então você imagina pessoas que estavam no auge, no ápice da sua expansão profissional, emocional, familiar, acabando de ter um bebê, acabando de engravidar, ou acabando de ser promovido no emprego, acabando de entrar no emprego. E aquilo tudo acabar. A sua espontaneidade, a sua liberdade social e emocional. E aí veio a tal depressão na escala assim enorme, né? Todo mundo como se fosse uma avalanche de depressão. Quanto mais eu estivesse previamente desestruturado ou estruturado emocionalmente, a doença, o coronavírus chegava naquela pessoa de forma diferente também. Então, a imunidade um pouco melhor, o corona vinha de uma forma mais branda, mesmo que não tivesse vacina. Enfim, foi uma incógnita. Os médicos também foi um aprendizado para todo mundo, para toda a sociedade, para o mundo inteiro. E eu estou começando essa reflexão sobre a depressão, porque foi através dela, também na pandemia, assim que eu entrei no mestrado, que eu experimentei. Eu sou fisioterapeuta de formação e há mais ou menos 15, 16 anos atrás, eu fui num congresso chamado Vida Bem-vinda, com a doutora Leonor Luzes. E tinham vários médicos do mundo inteiro lá. E nesse congresso,
eles comprovaram cientificamente que nós não somos o que somos por acaso, que nós não viemos no mundo por acaso. Eu já sabia disso através da minha fé, que Deus tem um cuidado comigo e com você também nos mínimos detalhes. Então eu já senti essa presença. Eu já sabia que mesmo que talvez meus pais não planejaram minha vinda, eu tenho certeza que Deus planejou. Então essa certeza eu já tinha. Nesse congresso eu percebi que cada situação, cada sensação e emoção que eu sentisse tinha a ver com a minha pré-concepção, concepção, gestação, parto e pós-parto até os 3 anos de idade. Quando eu percebi isso, todo o meu jeito de olhar para mim e para o mundo mudou. E imagina, esse assunto de saúde emocional, terapia, a necessidade de falar sobre educação emocional nas escolas, tudo isso começou com força total durante e depois da pandemia, sabe? E imagina eu falando sobre isso, eu entendendo sobre isso mais profundamente com médicos há 16 anos atrás. E eu falando com todo mundo, e se eu já tinha um estereótipo de maluca, eu fiquei maluca e meia. Ai, meu Deus do céu, lá vem a Gisele, só fala disso, né? E eu comecei a fazer vários cursos, todos relacionados às emoções e o corpo, e o físico. O que as emoções faziam com a minha química, com os meus hormônios, com as substâncias cerebrais, com a fabricação dos hormônios. O que as minhas emoções poderiam alterar o meu corpo e não o contrário? Eu fiquei depressiva depois que eu descobri que eu tenho câncer. Ou fiquei depressiva depois que minha mãe e meu pai morreu. Sempre depressão, sempre depois de alguma coisa que tenha acontecido por fora. E foi assim que também aconteceu comigo. Quando eu entrei no mestrado e me vi com a necessidade de ler, de entender e de falar daquilo que eu li, eu buguei. Eu depreciei, eu fiquei muito depressiva. Eu chorava antes da aula, durante a aula, depois da aula. Inclusive eu tive que parar, né, o mestrado por causa disso. E eu fui buscar ajuda. Aí quando eu fui buscar ajuda, eu sou dislexa, só vim aqui para pegar o laudo, me passa o laudo aí. Eu sou dislexa. E eu fiquei nessa busca daquilo, de eu entender por que eu estava tão mal. E quando eu fui procurar os profissionais, os psiquiatras, neurologistas, o que eles falavam de cara? Então, Gisele, você não é dislexa e todo o teu histórico da tua família, do teu desenvolvimento, da primeira infância, me leva a características autísticas claras, né? Nível de suporte 2, inclusive. Mas eu quero saber, eu quero entender quem você se tornou. Eu quero ver uma avaliação neuropsicológica de você, para eu poder entender um pouco mais por que você abruptamente, né, passou de uma condição para outra. É isso que eu gostaria de você. Então, todos os médicos que eu ia falavam as mesmas coisas. E resumo da ópera, porque tem essa história completa no meu YouTube, Gisele Aguiar. Então entra lá e vê essa história completa. Para resumir, eu recebi um laudo há mais ou menos quase um ano atrás de autista. E isso, TDAH também, e isso fez toda a diferença, explicou muita coisa. E por ironia, eu iniciei o trabalho com crianças com deficiência inúmeras, tanto os autistas, paralisia cerebral, algumas síndromes raras, dentro da minha própria casa. E aí eu entendi por que eu, sem curso nenhum, sem qualificação nenhuma, a única qualificação que eu tinha era a Jahara, a técnica Jahara, e por que essa conexão era tão forte com essas crianças. Eu entendi muita coisa, sabe? Por que as minhas filhas eram como eram, ou porque tudo foi explicado. E de uma forma muito leve, fluida e contínua, essa tristeza foi passando, porque eu fui me sentindo pertencendo a alguma coisa, a algum lugar. E é exatamente isso que você que está passando por depressão precisa entender. Essa sensação que ninguém te entende, que ninguém sabe o que você está sentindo, que ninguém... É uma sensação de vitimização, assim, profunda. Aí vem todo mundo falando, você está se fazendo de vítima. Você não está passando por tudo isso, não. Isso é uma bobagem. E ninguém entende realmente, sabe?
Mas a minha dica é que para você pedir ajuda urgente, a ajuda médica, vai num psiquiatra, vai num psicólogo e começa a fuçar, a futucar você. Eu fico brincando que depois que eu descobri a raça de cachorro que eu sou, eu parei de ficar chateada por eu não ser uma outra coisa que eu gostaria de ser ou que eu admirava numa outra pessoa. Ai, por que eu não sou assim? Por que eu não sou tão educada? Por que eu não sei falar tão bem? Por que não... É uma sensação de inferioridade constante, sabe? Só porque eu não sabia dos meus talentos. E eu enterrava os meus talentos dentro de mim. E eu percebi que eu cheguei até aqui porque as minhas disfunções sociais foram exatamente aquilo que eu precisava para chegar aonde eu vim, que eu nem sabia para onde que levaria. Então aquela frase de para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, que eu já falei isso várias vezes para várias pessoas, para mim não funcionou muito bem, porque eu só vivi o meu agora, meu hoje, com as minhas deficiências sendo muito bem utilizadas. Então, se eu tinha muita ansiedade, eu tinha ansiedade para resolver o meu agora, o meu hoje. E aí, quando eu piscava assim, eu estava num outro lugar, que era melhor do que o de ontem. E assim foi, assim é. Assim está sendo desse exato momento aqui falando com você. Então, eu sempre tive muito, muito medo de câmera, mas aí eu descobri o porquê que eu estava com medo de câmera, porque eu passei por uma situação de depreciação. Ah, fica quieta, quando eu fiz uma reportagem na Globo, no Jornal Hoje, depois você vai lá também no YouTube e veja. Aquela reportagem foi bem traumática e eu fiquei com medo disso aqui. E aí, quando eu descobri, eu fui lá e desbloqueei. Então, você que está passando por depressão, descubra o gatilho, descubra a sua primeira sensação de não se sentir fazendo parte. Será que é da sua família? Será que é do seu clã? E assim foi somando até chegar no seu trabalho, você não se sentir fazendo parte do seu trabalho? Essa é a minha dica do fundo do meu coração para você no dia de hoje. Esse é só um começo de vários vídeos que a gente vai fazer, que eu vou fazer, para quem sabe você se ver em mim e quem sabe eu te conheço e vou me ver em você. E a gente pode sonhar com um mundo mais humanizado. É muito esquisito o ser humano ter que fazer um curso para se tornar humanizado. É muito esquisito, né? A medicina tem que passar a ser mais humanizado, o parto humanizado, os atendimentos aqui com essas crianças mais humanizados. É meio estranho, mas eu prefiro continuar assim, mas com essa autenticidade mais aflorada, independente dos julgamentos, porque quando a gente julga o outro é porque a gente já está se julgando há muito tempo. Então, pensa nisso, tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fico muito feliz de estar aqui pertinho de você, dessa forma, e em breve a gente fala de outras coisas, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau!